Oi, turma. Do livro História de um Sonho, Bezerra de Menezes, capítulo 5. Por momentos fiquei estarrecido tal o abalo que me causou a vista daquele quadro de uma de minhas existências passadas. Meu angélico guia, reconhecendo minha perturbação, falou-me para arrancar-me o horroroso pesadelo. Por que te abates sabendo que já não és o que foste? Embora ainda não sejas o que deve ser. Tens razão, meu bom amigo. Devo a ti e a Deus já ser um homem em vez de uma fera, especialmente para mim que fui principal vítima das minhas atrocidades. Mas já que me permitiste ver aquele horrível quadro, satisfaze-me a curiosidade de saber como saí da prova que me foi cometida. A simples e vã curiosidade não atendemos, porque tudo o que é frívolo nos faz o efeito de um ridículo e grosseiro gracejo para o homem sério, grave e de elevada posição social. Tu, porém, não pedes a satisfação de uma curiosidade vã, senão a de um justo desejo de saber o que muito pode concorrer para o teu adiantamento. Vou, portanto, mostrar-te o quadro de tua existência seguinte, aquela que tanto te horrorizou. Olha, vê, estuda e aprende. Olhei e vi. Eu estava em Vênus e era uma criança linda, criancinha, no dizer das gentes daquele planeta, mas, a meus olhos, feia de causar asco. Que horrível criança! Exclamei. E, no entanto, vejo-a tão festejada. Por duas razões a festejam, meu filho. Primeiro, porque é filha de um dos senhores da terra. Segundo, porque entre os feios o menos feio é bonito. Quanto mais atrasado é um povo, tanto mais se avilta na adoração aos poderosos e aos argentários. Em teu planeta, aliás, muito mais adiantado do que Vênus, quantos se contam entre teus irmãos que honram o homem por seus reais merecimentos e que, consequentemente, não rendem homenagem à mais vil baixeza, uma vez que assente sobre um trono ou sobre um monte de ouro? Quando vires uma sociedade, continuou o guia, colocaram no fastígio o saber e a virtude, ou pelo menos evitar os poderosos indignos e os ricos sem consciência de si, próximo estará de vir aquela gente, o reino do Senhor, que é o império da justiça e de amor. Todos os povos chegarão a essa superior condição, embora engodo das paixões arraste-os para fora do trilho que leva às alturas, com o tempo, será banido no seio da humanidade. Não te admires, portanto, de te veres tão festejado por uma sociedade da qual teu pai era poderoso chefe. Além do que, lá, entre a gente de feia catadura, tu eras realmente uma linda criancinha. Duas coisas intrigam-me, disse eu. A tão grande diferença entre o homem da Terra e o de Vênus, embora sejam da espécie humana, e o desejo ardente que me acicatou ir àquele mundo. Eu te explico, na Terra o selvagem, o cafre, tem a perfeição escultural do civilizado, do caucasiano. Qual a causa da diferença? A classe ou ordem dos espíritos que encarnam em um ou outro meio. Os adiantados procuram um meio adiantado, salvo quando precisam castigar-se, e fabricam sua casa com melhor gosto e perfeição. Sabes de que casa falo? Os mais atrasados procuram um meio atrasado e fabricam sua casa tanto mais feia quanto mais o são. Ora, se observarmos a diferença entre as diversas raças que povoam a Terra, devemos compreender que nos mundos habitados por seres humanos, mais adiantados que os do teu globo, o tipo de beleza física deve ser muito superior, assim como nos mundos mais atrasados deve ser bem inferior. Tanto mais quanto mais se afastarem da Terra e se aproximarem da origem da espécie humana. Sobre o teu desejo de visitar o planeta Vênus, acrescentou Bartolomeu, dir-te-ei, é natural desejarmos ver os lugares onde passamos uma parte da existência e muito mais, quando lá deixamos quem já nos encheu de amor o coração. O homem não sabe disso, mas o espírito sabe de tudo
e é ele quem anseia, mas ainda tenho em Vênus entes que foram caros? Nem todos fazem progresso igual, e por estares aqui não há razão para acreditares que devem ter subido contigo todos os que te foram e sempre te serão caros. Ah, já compreendendo, foi o coração que me impeliu a fazer essa viagem? Sim, mas foste tu, enquanto espírito, que agiste teu coração. Não compreendo o teu dizer. Teu corpo é de matéria, pertencente a esse planeta e não tem, pois, relação com o teu passado em Vênus. A relação está em ti, que é hoje o mesmo daquele tempo. Logo, só em espírito poderias desejar o que te moveu, o amor. Como o amor tem sede no coração por esse órgão que sentiste o desejo de saciá-lo. Examina o quadro que tens à vista e tudo te será claro. Voltei ao quadro e vi o menino festejado, já na adolescência, e nessa quadra da vida bem morigerado, da morigeração de um povo verdadeiramente bárbaro, como é o do planeta Vênus, comparável ao hebreu do tempo de Moisés. Tinha instintivo horror a sangue e, portanto, evitava sistematicamente as rixas, tanto quanto lhe eram repulsivas as guerras. Os homens consideravam-no poltrão, sem que deixassem por isso de cercá-lo de falsa adulação, sendo filho de quem era. Mas as mulheres fechavam os olhos a todos os seus defeitos e talvez mesmo por eles eram escravas de um simples olhar seu. Certo dia, achando-se ele com o pai a correr em suas feitorias, foram ambos acometidos por 4 ladrões, cada um supondo ser homem bastante para esmagá-lo juntos. O moço fez frente aos bandidos com tal energia e força e resistência que, em vez de ser esmagado, pôs em debandada quadrilha, segurando um dos gigantes pelo gasganete e dando aos 3 que lograram fugir lição bem proveitosa. O pai, que por estar doente não entrou na luta e que partilhava a opinião geral, a de ser o filho um poltrão, foi surpreendido ao vê-lo manifestar a bravura de um leão e a calma de um consumado lutador. Por que não queres entrar nos jogos de lutas como fazem os outros moços? Perguntou-lhe o pai. Porque não preciso aprender a arte de bater-me, contando-me com força que tenho para defender-me. A partir daí, todos mudaram de opinião a respeito do moço, que em vez de poltrão ficou tido por leão em força e em coragem. Mas aquela explicação que se tornou pública, a de não querer aprender a arte de bater-se, deu origem a nova opinião a seu respeito. É valente, porém maníaco. Tem repugnância a causar dano, mesmo a um miserável. No mundo em que a força bruta era a suprema ratio, razão, né? Tão incongruente modo de pensar causava escândalo, embora não explodisse por ser ele quem era. O moço, porém, seguia impávido seu caminho sem se incomodar com o juízo dos outros, só procurando estar bem com a consciência. Uma voz íntima que lhe segredava por aí e por ali. Tinha muitas fraquezas, muitos vícios, obras do meio, todavia, naquele ponto, era inquebrantável. Então, assim, dentro desse contexto, Bezerra de Menezes pergunta ao seu mentor, né, se existe ainda parente, amigos, familiares em Vênus, e ele já não está mais lá nesse planeta. E esse planeta, segundo o que eles colocam aqui, Vênus compara-se à época de Moisés.
Então, é uma época de muita selvageria, né? Olho por olho, dente por dente. A sua família é uma família que é adorada pelo povo, né? Ele tem muito poder nessa época que ele viveu em Vênus. E aí, quando ocorre o assalto, ele não age com violência, ele apenas se defende. Ele não ataca, ele podia ter matado as pessoas ali, mas ele não ataca, ele não tem a vontade de fazer o mal. No seu íntimo, o seu coração já estava se transformando, né? Mediante toda a violência que o planeta trazia, mas no seu íntimo ele já estava se transformando numa pessoa mais consciente de que ele não precisava atacar, apenas se defender. Isso está dentro do Evangelho, né? É nos dado a defesa. O que a gente não pode é revidar. A partir do momento que o ser humano, ou o espírito, melhor dizendo, ele revida, ele é igual àquele que está agredindo ele. Agora, quando ele apenas se defende sem causar o dano, então ele está agindo de uma maneira mais elevada. E Bezerra agiu de uma maneira mais elevada. Apesar da sociedade não ter compreendido, porque eles eram violentos e o próprio pai também era, ele já estava sendo um pouco mais superior moralmente do que aquele povo. Então, quando ele pergunta, eu tenho família, eu tenho amigos ainda em Vênus, o espírito fala, sim, você tem, porque nem todos se desenvolvem por igual. Não é porque você é daquela família que todo mundo vai ficar reencarnando junto o tempo todo. Uns vão ficar mais atrasados, vão ficar em determinado lugar. Uns vão adiantar o passo, vão para outro lugar. Outros são mais adiantados ainda, vão para outro lugar. Isso não significa que você vai se separar totalmente dessas pessoas. Pelo amor que os une, pelas afinidades que os une, você vai estar revendo essas pessoas. Você pode até estar reencarnando com elas, mas em níveis diferentes, né? Ah, você faz parte de uma família consanguínea, todo mundo ali é igual, todo mundo está no mesmo patamar de evolução. Cada um é um. Nós somos individuais, então cada um é um. Um pode estar menos elevado, outro pode estar mais elevado, dentro da mesma família, ou em planetas, ou em situações diversas. Então, nenhum espírito está andando juntinho com o outro. Nós fomos criados simples e ignorantes. Todos nós. Só que à medida que a gente vai tendo, na condição do livre-arbítrio, as nossas escolhas, uns escolhem caminhar um pouco mais rápido para chegar à perfeição e outros vão caminhando mais lentamente. Então, tanto fora como dentro do mesmo planeta, na mesma família ou, né, espalhados pelo mundo afora, pelo universo afora, essa família vai ser sempre família, um grupo familiar pelas afinidades, mas não que sejam iguais, né? Eu posso já ter atingido esse grau do Bezerra de não querer revidar, mas eu tenho um vício de álcool, por exemplo. Então, eu vou estar numa família onde tem alguém que tem vício de álcool. A nossa afinidade está ali, nessa circunstância. Agora, o outro revida e pode até matar alguém, eu não. Então, nesse ponto, eu estou um pouco mais adiantado do que o outro. Por isso que a espiritualidade fala, cada caso é um caso. Quando ele pergunta se os amigos e parentes lá da época de Vênus, eles ficaram para trás, o espírito explica bem claro para ele. Vocês não são idênticos, vocês são da mesma família por afinidades, porém uns caminham mais rápido e outros caminham mais lentamente. Pode haver uma reencarnação junto lá na frente? Pode, devido a essas colocações que eu fiz. De repente, uma coisa que aquele que está lá em Vênus ainda possui, e o Bezerra também, então eles se aproximam novamente. O amor verdadeiro, ele não se esvai, ele não é diluído. Toda e qualquer pessoa com quem você tem um amor verdadeiro, né, ele vai estar sempre unido a você, independente de qual lugar, de qual grau que encontra-se esse espírito,
né? Algumas mães vão lá no umbral, elas são mais elevadas moralmente, elas vão lá no umbral buscar seus filhos, para vocês terem uma ideia, né? Então a gente está sempre unido àquele que a gente ama. A questão é que essa união às vezes não é física, não é estar junto ali, mas mentalmente, no sentimento sim.